A história de Alice no País das Maravilhas é, na verdade, a história de uma garota chamada Alice que tinha 11 anos e era esquizofrênica. Naquela época, os pais eram muito conservadores, então ter uma filha esquizofrênica era considerado uma aberração, um crime. Os pais de Alice decidiram deixá-la em um sanatório e ela permanecia na maior parte do tempo dopada. Quando não estava sob efeito de remédios, era violentada pelos funcionários. Alice, como vivia a maior parte do tempo em um sanatório, em um quarto, cada personagem dessa história foi feito pelos sentimentos daquela menina. Por exemplo, o buraco pelo qual ela entra no País das Maravilhas é, na verdade, uma janela do seu quarto, onde ela ficou presa durante toda a vida, pela qual ela desejava sair e conhecer o mundo em sua volta. O coelho branco, para ela, representava o tempo, aquele tempo que ela desejava que passasse logo, porém, tão lento. O chapeleiro maluco era muito interno, seu melhor amigo, alguém que deixava sua vida no hospital menos amargurada, com quem criava várias teorias de como seria a vida lá fora. A lebre, companheiro do chapeleiro, era a menina que dividia o quarto com ele. Ela sofria de depressão profunda e todas as vezes que Alice teve contato com ela, entrou num estado de terror e paranoia. O gato, um dos enfermeiros em que Alice confiou, mas acabou por enganá-la, a violentá-la. O sorriso do gato, aquele que é tão marcado, era na verdade o sorriso obscuro que seu agressor abria. Cada vez que ele abusava e a deixava jogada a um canto de sua acomodação, derrotada, triste e ofuscada. A rainha de copas era a diretora do sanatório, uma mulher má e desprezível, que não sentia sequer um pingo de compaixão para com os enfermos que estava sob seus cuidados. A rainha branca, sua mãe, uma mulher nobre e eterna, que sofreu na pele o preconceito de ter uma filha doente, tendo que abandonar a menina em um sanatório e nunca mais voltar a vê-la. Os naipes, enfermeiros do hospital, apenas seguindo a ordem do inteiro. A lagarta azul, sua terapeuta, aquela que lhe dava as respostas, que lhe explicava o que acontecia e com quem ela conversava. Tudo isso foi criado pela menina como se fosse um mundo paralelo, uma realidade menos dolorosa daquele em que vivia. Ela já não podia suportar aquele local e tudo que acontecia com ela ali dentro. Então resolveu usar de sua imaginação infantil para amenizar a dor e o sofrimento. A irmã mais velha de Alice é, na verdade, uma enfermeira do hospital. A pequena era muito apegada. A enfermeira tinha um diário e nela anotava todas as histórias que Alice criava em sua mente. Todos os dias a enfermeira ia lá até o quarto da menina e ouvia seus desabafos e as aventuras que criava em sua mente, sem deixar de anotar uma palavra sequer. Devido a isso, teve seu corpo devastadoramente abusado, tanto que acabou por ter hemorragia interna devido à violência empregada em um ato de estupro e veio a falecer. A enfermeira que escrevia suas histórias em um diário acabou por se afastar do sanatório e Alice foi imortalizada como a menina sonhadora que viveu aventuras incríveis no País das Maravilhas. A ligação entre a obra e a vida do autor é que ele era filho de um pastor, tinha 10 irmãos e cresceu em um ambiente onde aprendeu a contar histórias e cuidar e distrair de crianças. Então, ao conhecer a menina Alice, ele teve a ideia de criar o livro. Em 1865, a primeira edição de Alice no País das Maravilhas foi lançada na Inglaterra, apresentando aos leitores um universo cheio de personagens curiosos, como o chapeleiro maluco, organizador de uma festa louca do chá, e a rainha de copas, monarca com predileção por decapitações. Mas de onde teria vindo a inspiração para a criação de uma história com elementos tão estranhos, como o gato que consegue desaparecer em um exército formado por cartas de baralho? Além de referências ao contexto político da Inglaterra, como a relação entre a rainha de copas e a rainha Vitória, alega-se que Lewis Carroll inspirou-se em pessoas que participavam do seu cotidiano, como Theophilus Carter, um vendedor de móveis excêntrico, que é apontado como base para a criação do chapeleiro. Apesar de viver cercado por todas essas referências, não foi outra pessoa senão a menina Alice Plence Liddell, na época com apenas 9 anos, que inspirou o reverendo Charles, nome real de Lewis, a criar a história. A Alice real era a quarta filha do vice-reitor da Universidade de Oxford, e seu primeiro encontro com Lewis Carroll ocorreu em 25 de abril de 1856, enquanto o autor fotografava a Catedral de Oxford. Charles Lutwidge Dodge, ou mais conhecido como Lewis Carroll, nasceu dia 27 de janeiro de 1832 na Inglaterra.
e faleceu dia 14 de janeiro de 1898. Se hoje ele estivesse vivo, ele teria 184 anos. Ele tem uma de suas obras mais conhecidas do mundo. A ocupação dele era romancista, contista, fabulista, poeta, desenhista, fotógrafo, matemático e também diácono. Quando ele era criança, ele recebeu uma educação muito religiosa, pois seu pai queria que ele seguisse nessa carreira. Mas ele se desviou quando ele foi para a Universidade de Oxford fazer matemática em 1851. Ele foi muito esforçado e ele até ganhou medalhas pelo seu mérito. Quando ele saiu, ele foi chamado para ser professor de matemática. Os hobbies dele quando ele era criança, era fazer barquinhos de papel, mágica, brincar com marionetes. Ele adorava ir ao teatro, à ópera, fazer enigmas, jogos. Ele era especializado em fotografias de crianças e de pessoas famosas. Alice Liddell foi a inspiração de Carroll para criar Alice no País das Maravilhas. Originou-se em 1862. Quando ele fazia um passeio de barco no rio Tamisa com sua amiga de 10 anos, ela e suas 2 irmãs. Ele começou a contar uma história que deu origem atual, sobre uma menina chamada Alice que ia parar no mundo fantástico após cair numa toca de um coelho. Alice da vida real gostou tanto que pediu para ele escrever. Ele tinha 30 anos e ela tinha 10, mas os dois eram muito amigos. Depois de um tempo, ele fez o manuscrito e entregou para ela e decidiu publicar, só que mudou de 18 mil palavras para 35 mil palavras, acrescentando o gato e o chapeleiro. A tiragem inicial foi de 2.000 exemplares, de 1865. Foi removida por reclamações de John Tenniel sobre a qualidade da impressão. Ele era um ilustrador muito bom da época. A segunda tiragem esgotou por vendas e até a rainha Vitória leu. Foi traduzido a mais de 50 línguas. Ambos os livros infantis dele contêm inúmeros problemas matemáticos e lógicos no seu texto. A história de Alice tem muitos enigmas contidos, que são quase imperceptíveis pelos leitores atuais, porque continha referências da época, piadas e trocadilhos que só fazem sentido na língua inglesa. As curiosidades da época de 1800 foi que a escravidão foi reduzida ao redor do mundo após o sucesso da revolta escrava no Haiti. Os avanços medicinais, o conhecimento da anatomia humana e a prevenção de doenças que ocorreram no século XIX foram responsáveis pela rápida aceleração do crescimento populacional no hemisfério ocidental. A população europeia dobrou durante o século XIX, cerca de 20 milhões por mais de 400 milhões. A introdução de ferrovias, desde o primeiro grande avanço no transporte terrestre por séculos, melhorando o modo de vida das pessoas e favorecendo os grandes movimentos de urbanização nos países ao redor do globo. Depois da derrota do Império Francês e seus aliados nas guerras napoleônicas, o Império Britânico começou a liderar o poder mundial, a controlar 1/4 da população e 1/5 do território mundial. Mas o autor também sofreu críticas. Chegaram a dizer que o livro lembrava um desfile de moda, ou melhor, lembra um desfile para quem não entende o fundo da moda. Um espetáculo agradável aos olhos, mais frio, mecânico, artificial, como os passos dos modelos. Uma sucessão de figuras exóticas com roupas idem, mas não interage para formar uma narrativa. Um dos diretores de cinema contemporâneo diz que tem essa limitação recorrente na parte mais frágil de sua obra. Em Alice, o problema se repete. Burton conseguiu mais uma vez imprimir um olhar original para o universo já conhecido.